Olá, alunos da primeira série, beleza? Mais uma vez com vocês, professor Luciano, Biologia. Vamos trabalhar um assunto assim bastante interessante, que seria a questão da água, de um modo geral, e os sais minerais também, né? A gente vai fazer o seguinte, conceituar primeiramente o que são substâncias inorgânicas e substâncias orgânicas. Reconhecer a água como uma substância inorgânica, reconhecer as propriedades gerais da água, e conceituar também sais minerais e também reconhecer a sua importância. Tudo isso, gente, quando a gente fala aqui sua importância, tudo isso está ligado diretamente com a nossa vida, tá? Com a nossa saúde, com a nossa existência, com a capacidade de a gente pensar, raciocinar, né? Correr, andar e tudo mais. Eu sei que você sabe. Por que os cientistas atribuem à água a condição essencial para a vida em outros planetas? Vocês já ouviram falar assim que procura-se água em outros planetas para tentar, de repente, relacionar a existência disso com a vida, beleza? E por que se faz isso? Porque a água é essencial à vida em função de diversas propriedades específicas que a gente vai ver na sequência ali. Além disso, o planeta que possui água, para que ele tenha vida, é necessário que ele tenha, primeiro, uma atmosfera habitável. Não adianta ele ser muito gelado ou muito quente, a atmosfera dele tem que ter capacidade habitável, tá? Ele tem que orbitar uma estrela a uma distância ideal, né? Já está linkado com essa questão da atmosfera, então quer dizer, ele está numa distância ideal da sua estrela principal. E ter a combinação de elementos químicos em sua composição, esses elementos capazes de originar a vida. Lembrando que a água também é um fator fundamental, não esqueçam disso. Aí trouxe para vocês uma matéria super interessante, vai falar sobre o planeta Marte. A água em Marte era propícia para a vida, é um estudo que foi apontado, né, através de pesquisas no planeta. Salinidade e nutrientes da água do nosso vizinho eram semelhantes às dos nossos oceanos terrestres, onde a vida surgiu. Então, antigamente, concluiu-se que existia uma semelhança entre as condições de Marte com a condição da Terra, propícias para a vida. Muito bem. Essa matéria aqui, gente, continua no próximo slide. O resultado vem de análises remotas de amostras recolhidas pela sonda Curiosity. Estudos anteriores já haviam mostrado que as condições de temperatura e pressão em Marte, então são duas condições físicas importantes, parecem ser compatíveis com a existência de água no estado líquido e observações com estruturas que possivelmente seriam deltas, as chamadas desembocaduras, né, de rios que indicam que há alguns bilhões de anos a água de fato corria livremente pela superfície do nosso vizinho cósmico. Então, teoricamente, teriam rios em Marte num passado bastante distante, né, o que pode ser condição fundamental para a vida. Lembrando que não é só água, temperatura, pressão, né, são outras condições que também têm que estar agrupadas para que haja possibilidade da vida. Vamos entender assim, gente, os compostos que constituem a vida. Então, nós vamos ter os compostos orgânicos e os inorgânicos. Vamos lá primeiro para os orgânicos. São os lipídios, que são gorduras, ceras, as proteínas, que são estruturais em nosso corpo, vitaminas, que são micronutrientes, carboidratos, que são os açúcares, os ácidos nucleicos, que constituem o material genético das nossas células, e aí nós vamos ter o que a gente vai chamar de compostos inorgânicos. Entre eles, o principal ali, a água, né? E os sais minerais na sequência. Aqui essas moléculazinhas demonstram, por exemplo, aqui eu estou demonstrando para você uma molécula, né, química formando a água, chamada H2O. Você ouviu falar bastante sobre H2O? H, né, o H vermelhinho e os dois oxigênios, que seria a letra O na simbologia. Muito bem. Quais são os principais átomos existentes ali que são relacionados à vida? Aqui só está o símbolo deles, tá? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, são elementos químicos essenciais à vida, tá, gente? Mas a água, gente, a água em si, vamos pensar bem na água. Ela, em geral, compõe cerca de 70% do nosso organismo, ou seja, 70% do nosso corpo basicamente é água. Tá? E onde está distribuído esses 70% de água? Né? 81% do sangue é composto de água, tá? 64% da nossa pele é água, 75% dos nossos músculos é água.
75% também do nosso cérebro é água. 75% do coração também. Pulmões, 86%. O nosso fígado é composto 86% de água. Os nossos rins, também 86%. As juntas, as articulações, 83%. E os nossos ossos, né, parecem que são secos, né, mas eles são compostos por 22% de água. Muito bem, vamos a um quiz. Onde fica concentrada a maior parte da água no corpo dos seres vivos? Letra A, no plasma sanguíneo. Letra B, na linfa. Letra C, na urina. Ou letra D, no interior das células. Essa é bem facinho, daqui a pouquinho a gente volta, resolve lá. Então vamos lá, gente. Onde fica concentrada a maior parte da água no corpo dos seres vivos é justamente no interior das células. A gente tem trilhões de células compondo o nosso organismo, né? Cada uma delas com um pouquinho de água. Somando tudo isso vai dar todo aquele 70% de água, pelo menos, no corpo humano. Tem vegetais, por exemplo, que tem mais de 90% de água, né? Quase, né? Tem uma quantidade enorme de água compondo assim a sua estrutura. Vamos às propriedades da água. Então vamos lá, gente. A água é uma molécula polar, ou seja, ela vai ter carga positiva e negativa que vai permitir a ligação com outras substâncias, certo? Ela tem uma composição angular, basicamente esse ângulo ali de 104,5 graus, né, de ângulo, e ela tem até 4 ligações covalentes, permitindo, né, que outras substâncias se liguem a ela, certo? Qual das propriedades da água? Vamos a um outro segundo quiz. Qual das propriedades da água é fundamental para o transporte da seiva bruta nas plantas? Seiva bruta seria aquela
água, né, que é aquela substância que é retirada do solo pelas raízes, né, e jogando assim para todo a planta em si, né? Então, qual das propriedades é fundamental para o transporte dessa seiva? Letra A, solvente universal. Letra B, capilaridade. Letra C, alto calor específico. Ou letra D, tensão superficial. Vamos lá, gente, tempinho para vocês pesquisarem e responderem essa. Pessoal, existe uma propriedade que se chama capilaridade, que é responsável, né, por fazer essa condução. A gente já vai estudar mais na sequência ali. A água tem uma propriedade muito importante, ela é chamada de solvente universal, tá? E aí, o que acontece? Gente, a fato dela ser solvente universal, ela tem a capacidade de dissolver outras substâncias, né, e fazer o transporte delas. Existem substâncias hidrofóbicas e hidrolíficas.
hidrofílicas. As substâncias hidrofóbicas, o que elas têm? Polaridade que permite adesão a compostos com cargas. Então, ela também dissolve moléculas polarizadas dentro do organismo. E as hidrofílicas são as moléculas que são apolares e têm dificuldade de interação com a água. Aqui estão os esqueminhas, tal, para você saber, mas uma coisa bastante importante é essa capacidade de a água ser considerado chamado solvente universal. A água tem uma propriedade chamada de alto calor específico. Então aqui você tem um ambiente em que você tem um meio aquático e um meio terrestre ali. A incidência da quantidade da insolação é igual nos dois, tá? Essa capacidade está relacionada à quantidade de calor necessário para a mudança de temperatura de um determinado local. Ou também a questão da manutenção da temperatura corpórea. Então vamos lá, gente. A água que incide sobre os raios solares que incidem sobre a água consegue elevar no máximo a 20 graus Celsius de temperatura. E na parte terrestre ali a 25 graus. Então isso já demonstra a questão do calor específico. E com relação à manutenção da temperatura corpórea, a gente já ouviu falar que existem pessoas que quando passam de uma determinada temperatura corporal, estão detectando a presença de febre. E quando você baixa muito essa temperatura, você tem a chamada hipotermia, tá? Então, o que você vai ter aqui, gente? 35 graus ou menos, você vai ter a chamada hipotermia. Quando você tem de 36 a 37,5 graus, você está numa temperatura normal do teu organismo, né? O próprio metabolismo gera essa temperatura, mantendo ela na casa aí dos 36 a 37,5. Quando ele passa dos 37,5, já chegando a 37,6 até 39,5 é o que a gente vai chamar de febre. Quando passa disso, 39,6 a 41 graus de temperatura, já é uma febre alta, bastante séria, bastante grave já, tá? E quando você tem 41 mais, já é uma hipertermia, tá? É um caso assim bastante sério, né? Já de aumento da temperatura corporal. Vocês já viram essa cena provavelmente de um inseto, parece que ele está caminhando sobre a água, tá? A formação dessas bolhas, aqui também nós temos um animalzinho andando sobre a água também, né? É o que a gente vai chamar de tensão superficial da água, tá? As pontes de hidrogênio, né? As ligações químicas chamadas pontes de hidrogênio, promovem a coesão entre as moléculas da água, dando, parece, essa superfície plana, né? Permitindo com que animais de menor densidade consigam andar por cima da água. E especificamente a densidade também, varia a densidade em duas situações. Por exemplo, vou trazer um exemplo para vocês aqui. Você tem água no estado sólido, mostrando aquele iceberg, e água no estado líquido. O que acontece? Esse iceberg está flutuando, de certa maneira, sobre a água no estado líquido, né? Então, diz aqui, a água sólida é menos densa que a água líquida. Então, a gente chama isso de densidade, que é calculado, de densidade é igual a massa dividido pelo volume. Muito bem. A capilaridade que eu falei para vocês, o transporte da seiva lá, né? A adesão mais coesão das moléculas permite, né, esse transporte, né, via vasos internos, né, dentro da planta. E os sais minerais, pessoal? Sais minerais mais conhecidos aí, né, que a gente ouve falar bastante, né, é o cálcio, fósforo, iodo, sódio, ferro, potássio, né? Eles são encontrados na célula em formas de íons. Ele tem papel estrutural e regulador, eles são importantíssimos, né? Sem os sais minerais a gente não teria condições de vida, né? Nossa saúde também se debilita. É necessário, né, que a gente ingira esses elementos na alimentação e tudo mais. Vou falar aqui rapidinho sobre a importância desses sais minerais, né, em várias situações. O cálcio, por exemplo, ossos e dentes, na contração muscular utiliza cálcio, na coagulação do sangue também, na transmissão de impulsos nervosos. Então, você veja como é importante, sim, os sais minerais de um modo geral. O fósforo, por exemplo, também em ossos e dentes, assim como o cálcio, mas também presente nos ácidos nucleicos, né, no material genético, no ATP, que é a energia, né, química do nosso corpo, no bom funcionamento do sistema nervoso. Então, o fósforo tem essa importância enorme aí. O sódio e o potássio, eles trabalham meio juntos ali na contração muscular, nos impulsos nervosos, no metabolismo energético, no equilíbrio hídrico, ou seja, no equilíbrio de água no organismo, tá? E o ferro,
formando a hemoglobina, que é a molécula que está presente nos glóbulos vermelhos, que transporta o oxigênio pelo corpo, né? A falta do ferro, né, ele vai chegar a causar provavelmente anemia, né, pela falta ali da estrutura da hemoglobina. E também tem o iodo, que é extremamente importante, que ele está ligado ao funcionamento da tireoide, né? O excesso ou a falta de iodo compromete diretamente a saúde das pessoas também. Então você veja que os sais minerais, eles têm uma importância conjunta ou às vezes isolada, mas todos eles estão disponíveis na alimentação. Vamos ao exercício. A água é fundamental para o funcionamento do nosso corpo e uma das suas funções refere-se à capacidade de dissolver substâncias e garantir um meio propício para a realização de reações químicas. Isso se deve ao fato de a água, letra A, ser um importante condutor elétrico, B, atuar como um soluto, letra C, ser apolar, letra D, funcionar como um solvente ou letra E, compor o plasma sanguíneo. Tempinho para você pesquisar e já voltamos. Vamos lá então? Lembra que eu falei que a água é um solvente universal? Então, é a capacidade dela, o fato dela funcionar como um solvente. Anota aí, a água é essencial à vida em função de diversas propriedades específicas. A água compõe cerca de 70% do nosso organismo, né? Podendo chegar em alguns organismos até mais que 90%. A água é uma molécula polar e um solvente universal. Os sais minerais são encontrados na forma de íons e têm papel estrutural e regulador nas reações do nosso corpo. O que vimos nessa aula? Os seres vivos são compostos por substâncias químicas orgânicas e inorgânicas. A água é um tipo de composto inorgânico essencial à vida.
A água responde a propriedades físicas e químicas bastante específicas. E os sais minerais são elementos com função estrutural e reguladora. São bastante informações, você pode ver e rever essa aula no YouTube, parar, anotar, perguntar para o seu professor no Google Classroom ou diretamente na sala de aula. Você pode pedir atividades na escola, levar essas atividades para casa, pesquisar e devolvê-las para o seu professor possa corrigir e dar a devolutiva. No mais, tem toda uma estrutura à disposição de você. Até mais, até uma próxima.